Salve, salve, família vascaína! Estamos chegando com as informações do Vasco nesta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025, trazendo para você os seguintes destaques. Vasco e Al-Shabaab fecham acordo e jovem da base vai para a Arábia. Caso Rayhan, Ministério do Esporte entra no caso e cobra medidas da Conmebol. E ontem teve campeonato carioca, vamos atualizar a posição do Vasco na competição, tem as rapidinhas e muito mais. Olha só, eu preciso do seu like, me ajuda, likezão no vídeo, se inscreve no canal se gostar do nosso conteúdo e vamos falar de Vasco. Uma rapidinha que falamos no último vídeo e se confirmou, tá? A Verratti assinou o contrato com o Vasco na noite de ontem. Seu vínculo agora com o gigante vai até dezembro de 2026. E o atacante terá uma melhoria salarial. Informação do jornalista Lucas Pedrosa. Outra rapidinha, os ingressos para o jogo contra o Fluminense, que será em Brasília, começaram a ser vendidos ontem, somente para sócios. Hoje, a venda é para a torcida em geral. Mais informações no site sociogigante.com.br. O atacante Rayhan foi vítima de racismo na partida contra a Bolívia pelo Sul-Americano Sub-20. O goleiro boliviano Fabián Pereira o chamou de macaco e fez aqueles gestos, imitando o animal. O Vasco repudiou o ato e cobrou atitudes em relação ao caso. O Ministério do Esporte enviou ofício à Conmebol para que uma investigação seja feita e medidas sejam tomadas para punir o responsável. O Brasil volta a campo na quinta-feira às 8h30 da noite contra o Equador. Ainda sobre o Rayhan, as conversas entre o Vasco e os representantes do jogador para a renovação do contrato avançaram. Seu contrato atual vai até o fim deste ano e o Cruz Maltino tem interesse em renovar com o jogador que desperta a atenção do futebol europeu. Segundo os jornalistas Bruno Murito e Tébaro Schmidt, o Vasco está otimista para o desfecho da negociação. Em 2025, eu ainda tenho que falar de racismo, me dá raiva, me dá vergonha, desse tipo de ser humano até hoje está entre nós, O tal do racista, eu vou até passar para outra, que senão eu até perco o canal aqui, vai. Negócio das Arábias concretizado, hein? O Vasco tem uma dívida com o Al-Shabaab pelo meio-campo Paulinho Paula, contratado em 2023, uma dívida em torno de 4 milhões de reais. Ao mesmo tempo, o clube árabe tem o desejo de contar com o lateral Leandrinho. Pois bem, o Al-Shabaab aceitou perdoar 50% da dívida do Vasco por Paulinho e, em troca, terá o empréstimo de Leandrinho. O Vasco, portanto, não correrá mais o risco de transfer ban pela dívida. Leandrinho será emprestado por 6 meses, ou seja, fica lá até o meio deste ano. O Gigante da Colina receberá 2,8 milhões de reais pelo empréstimo e terá mais 2,2 milhões de reais de dívida perdoados, ou seja, um negócio em torno de 4 milhões de reais por um empréstimo de 6 meses. Achei um excelente negócio. O pagamento do restante da dívida que o Vasco tem com o Al-Shabaab, vai restar aí uns 2 milhões e alguma coisa, ficará para o mês de setembro. Leandrinho tem 19 anos e também está servindo a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20. Após o torneio, ele já viaja para realizar exames médicos e assinar com o Al-Shabaab. Não ficou combinado se haverá uma cláusula de opção ou até obrigação de compra no contrato. Leandrinho tem 23 partidas com a camisa do Vasco, marcou 2 gols e deu uma assistência. Rapidinho, a minha opinião aqui, excelente negócio. Leandrinho hoje, em tese, é o terceiro reserva do Vasco, Piton, Vitor Luiz e Leandrinho, É um empréstimo, então a gente não está se desfazendo do ativo e ainda estamos faturando 4 milhões nessa brincadeira. 2,8 em dinheiro e 2,2 de perdão de dívida pela contratação do Paulinho Paula. Gostei bastante.
Campeonato Carioca, ontem tivemos o último jogo da quinta rodada e o Nova Iguaçu empatou 0-0 com o Boa Vista e não passou o Vasco. Passou o Flamengo, tirou o Flamengo do G4, mas não passou o Vasco da Gama, que segue, portanto, na terceira posição, né? Maricá em primeiro com 11, Volta Redonda em segundo com 9, com melhor critério de desempate que o Vasco, que é o número de vitórias. O Vasco também tem 9. E o Nova Iguaçu com 8 fechariam hoje o G4 da competição. Flamengo, Botafogo, Portuguesa e Fluminense na Taça Rio. Sampaio, Correia, Boa Vista e Madureira não acontece nada. E o Bangu seria hoje o rebaixado. Na artilharia do campeonato, só para oficializar, a gente falou ontem, mas tá aí, o Verrete empata ali com os artilheiros da competição. Então, é o Verrete do Vasco, o Valber do Maricá, Carlinhos do Flamengo e Zé Vitor do Boa Vista são os artilheiros da competição com 3 gols cada. Lembrando que o Vasco entra a campo nesta quarta-feira, 7 da noite, em São Januário, contra o Maricá. E agora dá para projetar melhor a próxima rodada. Se o Vasco vence o Maricá, ele vai a 12, passa o Maricá, assume provisoriamente a liderança e vai ficar dependendo do jogo contra do Volta Redonda, né? Volta Redonda ali com 9 pontos, se vencer também vai a 12 e seguirá com critério de desempate melhor que o time do Vasco. Acho que eu já falei isso aqui. Nessa fase aqui, não importa se você vai terminar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, eu acho que tem até uma vantagem nas semifinais, mas o objetivo mínimo do Vasco será alcançado terminando entre os 4 primeiros. É óbvio, se puder terminar líder, tiver vantagem lá nas semifinais, ainda melhor, mas o importante é carimbar a vaga na Copa do Brasil de 2026. E lembrando, Maricá e Vasco será transmitido aqui no nosso canal, né? Uma transmissão sem imagens. Você assiste onde você está acostumado, coloca no mudo para não ouvir essas transmissões horrorosas e assiste a Rádio Expresso na nossa narração, a melhor transmissão de Vasco do YouTube. Você quiser mais conteúdo de Vasco, lá no cantinho passando um card para você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Vale Vasco, tamo junto e até lá.